Por que a Umbanda não é paz e amor? Uma coisa é você assistir uma gira, participar da assistência. Outra coisa é você fazer parte dos bastidores, ou seja, fazer com que tudo aquilo que a assistência assiste aconteça. Saravá macumbeiros e simpatizantes, eu espero que todos estejam bem. Para você que não me conhece, meu nome é Andréia e você está no canal Filha do Marabô. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, é o seguinte, a Umbanda, como todas as religiões e como todos os segmentos sociais, é composta por pessoas. E nós sabemos que aonde tem gente, tem problemas, não tem jeito. As principais questões que acontecem em relação às pessoas, aos convívios, dentro de um terreiro, são questões inerentes a todo segmento onde tem gente. Então, o que eu estou querendo te falar? Não é porque você vai adentrar para um terreiro de Umbanda que você vai encontrar ali pessoas 100% evoluídas espiritualmente, pessoas 100% elevadas espiritualmente, não, muito pelo contrário. Porque se elas estão ali dentro de um terreiro, é porque elas, como a maioria das pessoas, tal qual como você, possivelmente estão aí em busca de uma evolução espiritual, em busca de um auxílio espiritual. Então você vai encontrar dentro de um terreiro pessoas com todo tipo de temperamento, com todo tipo de personalidade e com certeza acontecerão e acontecem, tá pessoal? Não se enganem, dentro dos terreiros vão ter aqueles grupinhos que fazem ali as intrigas, né? Tem o grupinho do pessoal que fica reparando em quê? Reparando na incorporação do irmão, reparando no irmão que está em desenvolvimento mediúnico, reparando nas vestes, enfim. Todo local tem o grupinho dos idiotas. Isso tem na Umbanda também, tá? Como que soluciona isso? Como que se resolve isso? A tomada imediata de providências, não é verdade? Porque esse é o tipo de coisa que traz para dentro da corrente, para dentro do terreiro, algumas questões espirituais muito complicadas, tá? Por quê? Porque todo terreiro, ele é fundamentado com toda uma estrutura espiritual composta por elementos para fazer então a segurança daquele terreiro. Mas no momento em que existem esses grupinhos dentro do terreiro, dentro ali da corrente, dentre os irmãos, os filhos de santo, esses grupinhos, e isso não é sanado da forma com que se deveria, mesmo que seja um terreiro aí com centenas de pessoas, esse tipo de coisa atrai para dentro do terreiro a presença de obsessores, de quiumbas, tá? Então é por isso que vira e mexe vão ter terreiros com sérios problemas em relação à obsessão, em relação a doenças que acontecem de repente nos filhos da casa, nos dirigentes. Por quê? Porque não são sanadas essas questões de maneira eficaz, ou seja, não se corta o mal pela raiz, por N questões. Então, esse já é o primeiro alerta, tá? Se você pretende entrar para um terreiro de Umbanda, achando que ali dentro do terreiro de Umbanda você não vai ver pessoas com esse tipo de comportamento e você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo, é melhor você não entrar para um terreiro de Umbanda, porque esse tipo de coisa acontece sim. A única diferença é que vão ter os terreiros em que isso vai acontecer e vão ser tomadas as devidas providências, né? Até por uma questão de lógica e de segurança geral para todos, porque isso traz carrego, traz negativo para os dirigentes, para os médios da casa e para a assistência. Ou seja, você chega lá com um problema e vai embora com 10. Então, por uma questão de bom senso e inteligência, esse tipo de coisa não pode deixar prevalecer no terreiro. Então, essa é a primeira questão a qual você tem que fazer uma reflexão e prestar
atenção quando você for visitar um terreiro. É muito importante você, em cada visita que você fizer, observe o quê? Observe a forma com que as pessoas se tratam entre si, as pessoas de dentro da corrente, como que os dirigentes ou pais de santos ou sacerdotes, observe a forma com que o responsável por aquele terreiro, ele trata a assistência, como que ele se dirige às pessoas da assistência, se ele é aquele tipo de pai de santo atencioso, mais caloroso, ou se é aquele tipo mais estrela, ai não quero, não posso, nunca pode, nunca quer, porque uma coisa é o pai de santo ele ter ali os seus compromissos e outra coisa é ele ser uma pessoa totalmente inacessível. Tem diferenças gritantes, então fique atento, atenta a essas questões, a esses detalhes. Isso é muito importante. Independente do terreiro ser fisicamente muito bem estruturado, lindo, maravilhoso, perfeito, muitas das vezes é mais interessante você se cuidar num local mais humilde, menor, talvez até menos conhecido, mas aonde ali esteja um fundamento verdadeiro e uma real dedicação das pessoas que são ali responsáveis por aquela casa, uma dedicação verdadeira ao sagrado. Porque no momento em que a estrutura daquele terreiro, em que os filhos de santo, em que aquele terreiro, ele é verdadeiramente comprometido com o sagrado, todo o resto vai fluir, olha, de uma maneira maravilhosa para todos. Tá bom, meus queridos? Aí então você me pergunta, mas mana, se é assim, aonde está a paz e o amor em que se é cantado no hino da Umbanda, em que se é pregado por aí nos terreiros, né, nas plataformas? Aonde que está essa paz, esse amor e essa caridade da Umbanda? Caridade eu vou colocar para vocês como um capítulo à parte, mas a paz e o amor da Umbanda, das nossas macumbas, você encontra, sabe aonde? No abraço do preto velho, da preta velha. Você encontra a paz e o amor da Umbanda naquela palavra forte e certeira que aquele caboclo, que aquela cabocla em terra direciona para você de maneira contundente e direta, tal qual a flecha dos nossos queridos caboclos e caboclas da Umbanda, do nosso pai Oxóssi. A paz da Umbanda você encontra naquele doce meio melecado que aquele herê que está em terra fala para você, tó tio, tó tia. E aí você pega aquilo como uma bênção muito grande para a sua vida, fecha os seus olhos ali e direciona o seu pensamento e a tua fé para aquilo que é mais importante verdadeiramente para a tua vida. A paz e o amor da Umbanda, das nossas macumbas, ela está na baforada do charuto dos nossos queridos Exus, na rodada de saia das nossas queridas pombogiras. A paz e o amor das nossas macumbas está na marejada dos nossos queridos marinheiros, está no berro dos nossos queridos vaqueiros e boiadeiros, enfim. É aí que reside a paz, o amor e a alquimia da Umbanda. É aí que ela acontece de verdade. Falando em Umbanda, pessoal, nós precisamos aqui fazer um adendo. Não tem como. Hoje em dia, as nossas macumbas, nós chamamos de Umbanda sim, mas por uma questão de identificação. Porque a Umbanda em si, a Umbanda proclamada por Zélio em 1908, hoje com 117 anos, foi um advento onde ele proclamou ali uma religião, onde na verdade veio descaracterizar de uma forma contundente as nossas macumbas. Porque veja bem, se a Umbanda proclamada por Zélio tem 117 anos, antes dessa data, antes de 1908, será que não existia Exu, Pombagira, Herê, Caboclo, Preto Velho? Claro que eles já estavam aí há muito tempo, fazendo o mesmo trabalho que eles fazem hoje. Quando eu digo que Zélio descaracterizou as nossas macumbas, é porque sim, todos nós sabemos que ele fez questão de fazer proibições acerca das imolações, proibições acerca do uso do álcool, restrições ao culto de Exu e Pombagira, sendo que nas nossas macumbas, nas nossas cabulas, enfim, tudo isso sempre foi levado de uma maneira séria e com fundamento. Então, no advento de 1908,
através da vida do Zélio, serviu não como um divisor de águas, mas para uma caracterização de uma religião que veio para fazer aquilo que nós chamamos hoje de embranquecimento da Umbanda, porque descaracterizou muito das raízes afro-ameríndias que as macumbas sempre trouxeram consigo. Porque o berço das nossas macumbas veio lá atrás, com a diáspora África-Brasil, e chegando aqui fazendo a mistura com o culto dos indígenas. Essa é a raiz das nossas verdadeiras macumbas. Olha como que isso é antigo. Então hoje nós falamos Umbanda, mas na verdade nós estamos falando das nossas macumbas, que são o quê? O culto aos nossos ancestrais. Então se você está pensando em entrar para um terreiro de Umbanda, procure se aprofundar acerca dessas questões. Porque hoje em dia temos umbandas tradicionais, mas temos também as umbandas de nação, as umbandas homolocô, as umbandas traçadas. Procura se informar e procura visitar para ver qual que é a vertente a qual você se sente melhor, a qual você se sente em casa. Mas não se esqueça que independente da vertente a qual você se sentir melhor, se você chegar numa casa e você não se identifica ou não concorda com os fundamentos daquela casa, simplesmente pega o que é seu e vai-se embora, até você encontrar o local onde você vai se sentir bem. Uma vez estando dentro de um terreiro de Umbanda ou dentro de uma das nossas casas de macumba, que eu gosto de falar assim, existe uma busca incessante e desenfreada pela incorporação. A incorporação em si, ela chama a atenção, obviamente, mas ela requer do médium de incorporação muita responsabilidade. Ela requer do médium de incorporação uma dedicação fora do normal. Então, se você quer adentrar um terreiro de Umbanda para as nossas macumbas, porque você acha que incorporação é bonito, que é lindo, que é glamouroso, por conta das coisas que nós vemos aí hoje em dia nas nossas plataformas, porque estão transformando os nossos terreiros em palcos, onde assistimos a shows, e o compromisso com o sagrado fica uma coisa um tanto quanto secundária, digamos assim, para ficar menos feio. Então, se você, meu querido, minha querida, que está assistindo essas coisas pelas plataformas digitais e acham que quando você adentrar para um terreiro, vai ser daquele jeito que você está assistindo ali, eu sinto muito te informar que macumba, umbanda, primeiramente é pé no chão. Não só pela questão da humildade, é porque umbanda, macumba é alquimia. E o pé no chão significa o contato direto, não só com seus ancestrais, mas com a Mãe Terra. Não é só pela questão do descarregar as energias, mas é o contato primeiro com a sua ancestralidade. Então, macumba é muito mais além daquilo que você vê nessas telinhas e daquilo que você ouve. Então, se você quer adentrar para um terreiro de macumba, prepare-se para ouvir bastante, para observar bastante e aprender mais ainda. Porque ninguém encarnado, nenhum de nós encarnados, sabe tudo sobre. Nós estamos em constante aprendizado e que bom para nós isso. O que eu estou querendo dizer? Se você encontrar alguém que se diz o dono da verdade, o sabichão que sabe tudo, de tudo, agradeça e vai procurar outro caminho, porque essa pessoa ainda está engatinhando. Se você quer adentrar para um terreiro de Umbanda ou para as nossas macumbas, precisa estar ciente, consciente de que a incorporação é uma das tantas e tantas faculdades mediúnicas que os médiuns trazem consigo.
vai ter o médium de audiência, ou seja, aqueles que ouvem com perfeição a voz dos espíritos ou das entidades. Vão ter os médiuns que têm a clara evidência, que veem claramente. E todo médium de incorporação vê e ouve. Você quer que a gente fique doido? Além de incorporar, vamos ver e escutar? Não dá para nós, viu? Não dá. E a gente tem que ser grato por isso. Porque eu conheço muitos médiuns de incorporação que, eu queria tanto ver o meu guia, meu Exu, minha Pombagira, meu preto velho. Você tá preparado? Você tá preparada? Por quê? Porque Exu e Pombagira não é esse estereótipo de homens e mulheres definidos e perfeitos e maravilhosos que nós vemos nas plataformas. Não, né, gente? Eles foram pessoas igual a nós, igual a eu, você aí, tá? Então é perigoso até você já até ter visto, se você tem mediunidade de evidência, e você ficou assim, quem que é essa pessoa? Possivelmente era teu Exu ou tua Pombagira. Mas as pessoas, elas são condicionadas com esse bombardeio de imagens de homens e mulheres perfeitos e maravilhosos e com a pele de seda e cabelos perfeitos, falando que é Exu e Pombagira. Todo mundo bombado, musculoso e definido. Na época deles tinha academia? Na época deles tinha anabolizante? Tinha não, né? O que tinha era trabalho, e muito trabalho, como tem até hoje. Então vamos pôr reparo nessas coisas, né, gente? Vamos raciocinar. Se você quer entrar para um terreiro de Umbanda, ou para as nossas macumbas, e você é aquele tipo de pessoa que tem que sair correndo do trabalho, e já chegar no terreiro, se trocar e ir para a gira, isso não vai dar certo. Você precisa se organizar, porque você precisa fazer parte das funções de um terreiro. Como assim, mano, fazer parte das funções do terreiro? É que assim, o pai de santo, ele não tem obrigação de deixar tudo prontinho em ordem, os filhos virem, usufruir de tudo, aí os filhos vão embora e larga tudo pro pai de santo de novo, não. Estamos falando de uma família, de uma comunidade. Então, cada um precisa tomar para si uma responsabilidade dentro daquele terreiro. Quem vai ficar responsável pela tirada de lixo? Quem vai ficar responsável pela água? Quem vai ficar responsável pelas senhas? Quem vai ficar responsável pelos banheiros? Quem vai ficar responsável por dar uma olhada nas crianças? Quem vai ficar responsável pela limpeza do chão? E assim sucessivamente. Tem muita coisa para se fazer dentro de um terreiro. E se todo mundo se unir e cada um pegar para si uma responsabilidade, tudo flui, perfeitamente. Então, se você não é uma pessoa sociável, se você não é uma pessoa que gosta de pegar num rodo, numa vassoura, não gosta de tirar um lixo, não tem jogo de cintura para lidar com a assistência, porque na assistência você vai ver coisas, tá? Já fica preparado, viu? Na assistência tem de tudo, tá? Assim como dentro da corrente também. Mas o assunto não é esse hoje. Então você não deve entrar para um terreiro de Umbanda. No terreiro de Umbanda não é lugar de fazer amizade. Ué, como assim, mano? Não é lugar de fazer amizade. O que acontece é o seguinte. Você vai para um terreiro de Umbanda para quê? A princípio, primeiro momento. Para cuidar da tua vida espiritual, não é isso? Aí chega lá, você se depara com as personalidades das pessoas que nós aqui identificamos no começo do vídeo. Aí você já fica murchinho. Porque fulano me olhou esquisito. Ciclano tava cochichando olhando pra mim. Porque... Se você for se apegar a esse tipo de situação, você não vai ficar em terreiro nenhum. Guardadas as devidas proporções, tal qual eu disse no começo do vídeo. Quando a coisa é muito séria e é recorrente, é preciso levar para quem é de direito. Para isso que tem pai pequeno, tem outras pessoas que tomam conta ali da corrente, enfim. É preciso cortar o mal pela raiz, não espera muito não. Porque uma coisa é você achar e outra coisa é ter certeza. Você tendo certeza que está havendo ali contenda, provocação, né, com a sua pessoa, leva logo para quem é de direito, corta o mal pela raiz e acabou. Porque se você não fizer assim, você não consegue ficar em terreiro nenhum. Porque esse tipo de situação vai acontecer, infelizmente,
Invariavelmente, em todos os terreiros, sim. A diferença é a maneira como que se trata e se resolvem essas coisas. E é por isso que terreiro não é lugar de fazer amizade. Ou seja, você vai para cuidar da tua espiritualidade. Se você conseguiu criar um vínculo, um laço de amizade como esse ou aquele irmão, ótimo, ótimo. Que aqui eu não estou te falando que você tem que chegar no terreiro e ficar. Não é isso, né? Mas tenha o bom senso de colocar o teu foco na tua espiritualidade. Tira o foco das pessoas. É isso. Terreiro não é lugar de arrumar namorado. E nem de arrumar namorada, gente. Vocês têm que parar com esse negócio. Não é lugar, tá? Tem lugares, inclusive, que os dirigentes, eles falam assim: se eu sou o pai de santo de vocês e vocês são irmãos de corrente, então relacionamento entre irmãos é o quê? É isso. Tem lugar que eles proíbem. Isso mesmo, não pode. Então pode acontecer uma coisa aqui e ali, pode acontecer, mas não tem que ser o foco. E se acontecer, precisa ser uma coisa muito bem orientada pelo dirigente para não atrapalhar não só o seu desenvolvimento mediúnico, como da outra pessoa, como também o relacionamento e os trabalhos da corrente em si. Se você quer entrar para Umbanda, para ficar rico, para as nossas macumbas, para ficar rico, pobre terráqueo, acorda para a vida, meu irmão. Terreiro nenhum, macumba nenhuma vai fazer você ficar rico, não. Mas pode te dar caminhos, sim, tá? Então esqueça isso, isso é uma utopia. Se alguém te falou isso, olha, essa pessoa no mínimo estava te pregando uma peça. Entendido? Entrei para o terreiro, minha vida virou de perna pro ar, um monte de gente sumiu, eu não consigo sair para lugar nenhum, todo lugar que eu vou parece que tá ruim, tá esquisito. É assim mesmo, tá? Porque no momento em que você entra para o terreiro, os seus ancestrais se aproximam de você e começam a fazer uma faxina na sua vida. E como que a gente faz faxina? Não é tirando tudo do lugar? Limpando para depois colocar tudo no lugar? É exatamente isso. É a melhor analogia que se tem quando se trata de espiritualidade. Quando você vai adentrar para a espiritualidade, você percebe que a tua vida está virando de perna para o ar. É isso, tá? São os seus guias, os seus mentores espirituais trabalhando na tua vida. Calma, respira fundo e confia. Confia no processo, que vai dar certo. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Deixa aí nos comentários pra mim se você está frequentando um terreiro de Umbanda, se você está visitando terreiros de Umbanda. Conta pra mim as suas experiências, quais foram os seus altos e baixos no começo das suas visitas, se você hoje está no terreiro, se você ainda está à procura de um terreiro. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber da sua trajetória. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço para você, muito axé para todos nós.